Esparta era uma polis, ou seja, uma cidade-estado da Grécia Antiga. Ela ficava localizada na cidade de Lacônia, no sudeste do Peloponeso, em torno do rio Eurotas. O local havia sido invadido pelos dórios por volta do século XIX a.C. Aquela era uma região bastante fértil, e assim possibilitando o cultivo de cereais para o sustento da população, e também havia boas terras para pastagem e domesticação de animais. Porém, por causa de sua geografia, não permitia grandes navegações, assim fazendo com que Esparta não tenha destaque no comércio, tendo sua economia baseada na agricultura. Os espartanos tinham uma cultura militarista e muito rígida, onde quem nascesse com qualquer deficiência era jogado ao abismo, por não serem considerados úteis para os combates. Aos 7 anos, todos os homens espartanos tinham que deixar suas famílias para iniciar a educação militar. Aos 20, eles entravam numa unidade militar junto de outros 14 guerreiros, e apenas nos 60 anos são afastados de seus deveres de soldados, podendo assumir outros papéis na sociedade, como conselheiros militares ou instrutores de novos jovens guerreiros. Eles tinham uma rígida classe social, separada entre ilotas, periecos e esparciatas. Os ilotas eram os servos, não possuíam direitos políticos e eram considerados propriedade do Estado. Os ilotas viviam em péssimas condições e muitas vezes eram vítimas de massacres por parte dos espartanos para evitar rebeliões. Uma classe intermediária na sociedade espartana era dos periecos. Ela era formada por homens livres que não tinham direito a envolver-se com a política da cidade. Os periecos basicamente eram um grupo que durante a expansão espartana não se tornou cidadão, mas também não foi subjugado como escravo. Os periecos tinham liberdade de locomoção, diferente dos ilotas. Eles trabalhavam em diferentes ofícios, como comerciantes, ferreiros, produtores de armas para as tropas espartanas e outras atividades econômicas não realizadas pelos esparciatas. Os periecos, assim como os ilotas, poderiam fazer parte do exército caso fossem convocados. Agora, os esparciatas, por sua vez, eram a classe dos cidadãos espartanos. Eles formavam a aristocracia em Esparta e somente eles tinham o direito de participar da política na cidade. Os esparciatas chamavam a si mesmos de homoioi, que significa iguais, e acredita-se que o auge da cidade de Esparta eles corresponderam a no máximo 9.000 pessoas. Os esparciatas eram um corpo de elite do exército de Esparta, pois dedicavam toda a sua vida ao treinamento militar. Primeiramente, podemos destacar que Esparta possuía uma diarquia, isto é, um governo de 2 reis oriundos de uma linhagem familiar, que tradicionalmente ocupava essa posição na política. Cada rei era de uma dinastia diferente, existindo os Ágidas e os Euriponditas. Eles tinham certa influência militar, religiosa e jurídica. A política espartana também possuía a Ápela, que era uma assembleia em que as decisões importantes para a cidade aconteciam. Somente esparciatas com mais de 30 anos tinham direito de opinar na Ápila. As questões debatidas na Ápila eram propostas e enviadas por outra instituição da política espartana, a Gerúsia. A Gerúsia, por sua vez, ela era uma espécie de senado e só contava com participação de esparciatas com mais de 60 anos de idade. Essa instituição era composta por 28 esparciatas que ocupavam seu cargo pelo resto de suas vidas. A última instituição política de Esparta era o Conselho dos Éforos, um conselho formado por 5 esparciatas que ocupavam cargo nessa instituição durante um ano. Os Éforos eram considerados os homens mais poderosos de Esparta e eles tinham como papel monitorar as ações dos reis. Em Esparta, as mulheres deveriam ser fisicamente preparadas para que pudessem dar origem a indivíduos aptos para compor o exército. Além disso, elas também podiam controlar as finanças domésticas e participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Embora tenham lutado em várias guerras, 2 são um bom exemplo da força deles em batalha. A primeira é a do Peloponeso, que após a guerra grego-persa, Atenas formou a Liga de Delos, uma aliança militar cujo objetivo era proteger a Grécia ao máximo de invasões, porém acabaram investindo tudo isso na questão estrutural. Quando Esparta viu que Atenas ia ter um grande império, resolveram criar a Liga do Peloponeso, uma aliança militar cujo objetivo era bater de frente com a de Delos. Isso acabou levando a uma série de conflitos armados entre 461 e 445 a.C. Atenas foi afetada por uma epidemia de peste e invasões espartanas anos depois dos conflitos,
ficando bastante enfraquecida. No entanto, ela teve bastante sucesso no mar, mas com isso fizeram um acordo de paz em 421 a.C., com o objetivo de durar 50 anos. Porém, 6 anos depois, Atenas atacou a Sicília, uma região grega de bastante comércio entre Esparta, mas foi derrotada por Esparta. Além que a Pérsia resolveu fortalecer Esparta financeiramente, pois haviam perdido para Atenas em Plateia nas guerras greco-persas. Em 404 a.C., teve um golpe aristocrata chamado a Tirania dos 30, que tomou o poder em Atenas e a Liga do Período de Delos foi encerrada, acabando de uma vez com a Liga do Peloponeso. Após o conflito do Peloponeso, a hegemonia da Grécia passou para Esparta, mas seu enfraquecimento permitiu que outras cidades-estados se rebelassem e acabassem com seu domínio sobre a Grécia toda, que em breve seria tomado pela Macedônia. A segunda guerra é a de Corinto, que ocorreu entre as cidades-estado gregas, especialmente Esparta, Atenas e Tebas, por volta de 395 a.C. até 385 a.C. Esse conflito foi motivado por disputas territoriais e rivalidades políticas, principalmente por Tebas com Esparta, que ela queria se tornar uma grande potência na Grécia, a qual era pertencente a Esparta. As consequências da guerra foram significativas, onde Tebas acabou saindo vitoriosa, emergindo como uma potência dominante na Grécia, enquanto Esparta perdeu grande parte de sua influência. Atenas também sofreu perdas e seu papel como potência naval foi enfraquecido. Além disso, a guerra resultou em mudanças políticas e territoriais, redefinindo o equilíbrio de poder na Grécia. Essas duas guerras são um exemplo de que mesmo que os espartanos sejam bastante ricos, militares e muito poderosos, eles não conseguem vencer todas as batalhas, ou também não conseguem se reestruturar após uma grande guerra.